Ok, eu vou pedir então, a gente vai fazer um rápido intervalo comercial aqui, a gente já volta, seguindo com a entrevista com o vereador eleito em Terra de Areia, Cláudio Bombeiro. Daqui a pouco a gente dá sequência na entrevista então. Agora um rápido bloco comercial, daqui a pouquinho a gente está de volta. Eu dou um buscar minha esposa depois. Ah, é, se não chega em casa... Ela me cobra. Então vamos lá, voltamos. Muito bem, a gente está de volta com a entrevista com o Cláudio Bombeiro, vereador eleito em Terra de Areia. A gente segue agora na sequência das perguntas aqui, te trazendo a seguinte pergunta, Cláudio. Como deverá ser o seu trabalho como vereador? Bom, tu sabe, né, que acompanhasse os comícios. Sim. Meu slogan pronunciava trabalho, segurança e transparência, a voz na segurança pública. Envolvido com a Polícia Civil, Brigada Militar e Corpo de Bombeiros para a nossa comunidade, gerenciando, ajudando, buscando recursos e meios, fomentando maneira que haja um aprimoramento da qualidade do serviço, do contingenciamento de pessoas, deslocamento de mais efetivo, conserto, aprimoramento de viaturas, instalações de quartel, dos quartéis, né, e das bases, do posto da Polícia Civil, da Brigada Militar, do Corpo de Bombeiros. Uhum. Em relação também à criação da Guarda Municipal, que já foi criada, mas o aprimoramento dela, a Guarda Municipal vinculada aos prédios públicos, escolas, praças, ajudando na proteção da criança, do adolescente, na entrada da escola, cuidando dos nossos filhos, né, ajudando, fiscalizando, atuando, preventivo, ação preventiva. Isso ajudando também no policiamento, porque o policiamento ostensivo é a Brigada Militar que executa. A Guarda Municipal faz o trabalho de presença, atuação, repreensão. Só que nós temos uma questão da cultura da nossa comunidade, nosso povo, de não até nem mais respeitar o próprio agente público de segurança, que é o próprio milico. A questão da impunidade, né? A questão da impunidade, os meus direitos. Eles buscam os direitos fazendo o errado. Faz o ilícito e ainda em cima do ilícito tem o direito de fazer o ilícito e conforme for preso, abordado, tem uma defesa para que eles possam ser abordados, presos, algemados e conduzidos. Então, é um pensamento muito mais no direito do que no dever, né? É a cultura do direito. Eu tenho direito, mas e os teus deveres? Eu estive só para vamos complementar em relação à questão da vereança, que eu fui eleito vereador, e já vou te antecipar aqui, você não me perguntou, conversamos antes, não sei se está no rol das tuas perguntas, mas vai fazer parte da resposta da pergunta que tu me fez como vereador. Eu, vereador eleito, ainda não fui diplomado, nós não estamos no exercício da função ainda, em 2017 que a gente começa a trabalhar, mas já estamos trabalhando, quer dizer, oficialmente em 2017. A gente começa propriamente reconhecido o nosso trabalho, mesmo que já antecipamos algumas visitas em Porto Alegre e criações de algum organismo referente à segurança pública. Fui convidado pelo Aloysio para ser secretário da administração e para ajudar na parte administrativa do executivo, e vejo isso como uma tarefa responsável, como toda, dentro da parte sendo vereador ou sendo um secretário de governo, sempre pensando na coletividade, no bem para as pessoas, no bem do governo, para que ele se desenrole, para que a gente consiga colocar as questões em ordem na casa e depois começarmos a trabalhar. Então, eu aceitei esse convite. Mas na questão da segurança pública, no dia 13 de outubro, eu estive em Porto Alegre, no gabinete do Major Monteiro, que chefe imediato do gabinete do comandante-geral da Brigada Militar. O comandante não estava na ocasião, estava em outra reunião com o secretário de Segurança, o César Chile, e conversando com ele lá a respeito da questão da ordem pública, da desordem, da insegurança
dos problemas pequenos que nós temos, que pode se transformar num grande se não for tomar medidas preventivas, né? Cautelares, um trabalho em conjunto com a prefeitura, com os órgãos, com a iniciativa privada e com as famílias em si, e com o empresariado. Eu falava para eles, olha, repassa essas informações ao nosso coronel Freitas, que é o comandante-geral da brigada, que os pequenos delitos, que as pequenas questões da nossa sociedade, se nós não cuidarmos dela, isso é obrigação nossa, porque o artigo 144 da Constituição fala que segurança pública é dever do Estado, obrigação de todos, né, mas obrigação de todos, e direito de todos. Dever do Estado, mas obrigação de todos, que participem, que atuem junto nesta área. Então, se eu dentro desse aspecto, da questão do ilícito pequeno, dos pequenos furtos, da Maria da Penha, da questão da drogadição, essas questões internas são internas, é nossa, nós vamos trabalhar em cima para que diminua e que a gente combata esses pequenos delitos, junto com a Brigada Militar e Polícia Civil, que já estão fazendo, mas a gente quer aprimorar, cooperar, ajudá-los. Mas os externos que vêm de fora para dentro, que é o roubo, assalto à mão armada, assalto a banco, agência lotérica, lojas, raptos, sequestros, relâmpagos, essas questões são de fora para dentro e nós precisamos de apoio. Não esqueçam de nós, não esqueçam de Terra de Areia. Estive lá falando com ele. Sexta-feira, isso era quinta, dia 13. Sexta-feira, dia 14, o secretário de Segurança estava em Tramandaí, junto com o deputado Gabriel, junto com o comandante Coronel Freitas, com o comandante do CEPO Litoral, Coronel Maciel, o Coronel Dalmásio do BEPAT, que é da região aqui de Capão da Canoa, segundo o BEPAT, que atende Terra de Areia. O secretário de Segurança estava dispondo 150 homens, efetivo da Brigada Militar, na orla de Capivari a Torres, distribuindo nas áreas onde há mais abrangência de ocorrências, distribuindo até a Operação Golfinho, que começa dia 17. Então esse efetivo fica até o início da Operação Golfinho. O acordo foi feito até o dia 12, mas 17 começa a Operação Golfinho, aí volta o efetivo distribuído para cá, em torno de 1.300 homens serão distribuídos, e nós temos contemplado com efetivo também. Ocasionalmente deu aquele fato do banco ali, do homem, o assaltante que explodiu o material, o artefato, nele, e na outra semana o senhor que viera da cidade ia para outro município aqui vizinho e foi alvejado com uma bala perdida, né, que infelizmente veio a falecer. Aconteceu os dois fatos. Então essas operações que existem, eu falava com o Gonçalves, que está respondendo pelo comandante do policiamento aqui, me passou uma planilha também das ocorrências que eles atendem na área, falava com ele também, que as abordagens, que as operações de Opino, que as operações do BOI, operações do GOI, da Polícia Civil, do POI, da Brigada Militar, elas não devem ser divulgadas porque elas têm que chegar de um momento que as pessoas não estão esperando, nem o público interno, nem o externo. Então está acontecendo, já estão acontecendo semanalmente aqui em Terra de Areia, que a gente foi conversar com nossos líderes e foi atendida a nossa solicitação. Semana passada eu estive em Porto Alegre também, junto com os vereadores eleitos na área da segurança pública. Nós temos policiais civis, bombeiros militares, policiais militares, que foram eleitos, reeleitos, e outros que entraram pela primeira vez, que nem eu, e também foram eleitos, outros que ficaram na suplência, em diversos municípios do estado do Rio Grande do Sul, inclusive prefeitos e vice-prefeitos. Nós formamos e criamos a Frente Parlamentar da Defesa Pública, da Segurança Pública, reconhecida já na Assembleia Legislativa. Nós teremos um espaço dentro da Assembleia para reivindicar nossos direitos, não somente em questão da segurança nossa, do efetivo em si, a trabalhar com melhor aporte, seja material, seja efetivo, seja EPI, seja munição, seja balística, seja viaturas,
seja condições de trabalho, favorecimento em relação a salário, mas tudo isso que nós estamos falando, reivindicando, para que as pessoas, a comunidade em si, seja melhor atendida quando nós, o pessoal que está na ativa, trabalhe com essa ajuda, com esse suporte do governo do Estado. Então foi criada essa frente parlamentar, que é a Bancada da Paz. Nós temos 25 do total dos eleitos militares, e temos suplentes que estão participando também, e estamos fortalecendo esse trabalho. Ontem eles estavam lá, segunda-feira, hoje eles estão lá. Eu disse que eu não iria, que eu estaria aqui contigo, Everton. E a gente está porque é uma questão que você olha na televisão, no jornal, é todo dia, toda hora, infelizmente, pessoas tombando, militares morrendo, trabalhando, pessoas que são trabalhadores comuns, iniciativa privada, ou autônomos, ou pessoas estudantes, ou pessoas que estão curtindo a vida, estão tentando fazer um lazer, estão indo para uma pizzaria, estão indo para uma praça com o seu filho, não consegue, já estão com medo de sair de casa, porque a insegurança é muito grande, porque a impunidade é muito grande. E eu falava lá, e nós vamos fomentar na questão dos nossos parlamentares, que haja uma mudança no Código Penal, porque não adianta nós trabalharmos, estamos secando gelo. Os presídios estão abarrotados, eles estão falando em construir mais presídios, e nós queremos construir escola e ofertar trabalho. Daí algumas pessoas dizem, não, mas é que o pessoal está roubando porque não tem trabalho. Pelo amor de Deus. Se volta 40 anos atrás, mais ou menos 50 anos atrás, famílias nos cantões aí, com 10, 12 filhos, todos se criaram, nenhum foi ladrão. E o mercado de trabalho, o cara que tem que ter o mercado de trabalho, tem a ofertar o mercado de trabalho, que é a construção civil, que é o mais forte, né? Absorver essa mão de obra. Tem que ter reforma no judiciário, reforma na questão do Código Penal, reforma política que já está havendo, outras reformas para mudar esse tipo de conceito da nossa sociedade, porque a nossa questão é cultural, está viciada, onde que o direito está invertido. Está se dando muito direito para aquele que comete o crime e se tirando o direito daquele que trabalha e paga os seus impostos. Então a gente está trabalhando muito forte em cima disso aí, Everton, e vamos agregar outras pessoas, não somente o militar, mas o civil, porque há um anseio, há expectativa, e nós não estamos cansados com a intolerância à criminalidade. E os pequenos delitos têm que ser cortados desde pequeno. O pequeno está começando, iniciando, é a primeira vez que faz. Não deixa fazer a segunda, deixa fazer a terceira, que seja punido e que as pessoas se arrependam e tenham medo de fazer alguma coisa em relação a qualquer ato contra a vida, contra o patrimônio alheio, para que haja punição severa e isso sirva de exemplo àqueles outros que pretendem fazer isso também. Então nós vamos trabalhar forte nessa área da segurança pública, juntamente com os órgãos do Estado, com nossa frente parlamentar de segurança pública, a Bancada da Paz, e fomentando aqui a nossa Guarda Municipal.